Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. E nós estamos aqui para mais uma vez nós contribuirmos com os irmãos professores da Escola Bíblica Dominical, apresentando a lição número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo e tiramos do apóstolo Paulo alguns ensinamentos importantes para as nossas vidas. Chegamos finalmente à última lição desse último trimestre, que é a lição número 13. E até aqui nós aprendemos muitas coisas importantes que foram necessárias para a nossa vida espiritual. E nós, nessa última lição, queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, nesse trimestre, onde nós pudemos tirar muitos aprendizados para a nossa vida. Não vou ainda desejar feliz no novo, porque semana que vem estaremos aqui novamente, já iniciando um novo trimestre com a lição número 1. Mas desde já eu quero desejar a todos os irmãos umas boas festas nesse Natal, para que, acima de tudo, a presença do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Pois bem, meus irmãos, durante essas festas de finais de ano, nós estaremos usando o nosso plano B, porque ficou meio complicado para fazermos a gravação do estudo ao vivo, lá na nossa sede. Devido até mesmo a essas festas de finais de ano, e o estudo de professor caiu exatamente no dia do Natal e do Ano Novo. Então a gente não pode prender os irmãos. Também cada um tem a sua família para poder festejar. E nós achamos por bem localmente fazer o nosso estudo de professor no dia de hoje, que foi hoje, e usarmos o plano B aqui para a gravação. Tanto hoje como semana que vem, então, nós teremos a gravação da aula no plano B. Sendo assim, os irmãos vai nos desculpar por qualquer barulho externo, porque, como eu sempre digo, nós estamos no local onde não é um ambiente, não tem um ambiente aqui acústico, então acaba saindo algum som externo aí. Pois bem, irmãos, chegamos então à última lição, a lição número 13, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. E o textuário dessa lição diz assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 8. A verdade prática diz assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 a 8, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Nós não vamos ler essa leitura bíblica em classe, partindo do princípio que os irmãos, como professores, já leram durante a semana e já estão cientes e contextualizados dos versículos bíblicos no qual a lição ela está baseada. Pois bem, a lição número 13, a gloriosa esperança do apóstolo. O que nós veremos nessa lição? Ou nessa última lição? Veremos primeiramente qual que era essa esperança gloriosa do apóstolo Paulo. E nós temos que entender essa esperança do apóstolo não como uma esperança no aspecto humano, porque a esperança no aspecto humano é a expectativa de uma melhora. Significa que pode acontecer essa melhora ou não. Mas a esperança que o apóstolo Paulo tinha era uma esperança no aspecto espiritual. Essa esperança é a esperança bíblica. Essa esperança, então, não é apenas uma expectativa. Essa esperança é uma certeza. Então, a esperança que o apóstolo Paulo tinha não era uma expectativa de um futuro melhor, mas era a certeza de um futuro melhor. Por quê? Porque esse futuro melhor seria ao lado de Cristo. Então, ao longo da lição, a palavra esperança você vai entendê-la como certeza e não como expectativa. Nós vamos ver também o cultivo diário e a preservação dessa esperança. Vamos ver que o apóstolo Paulo ele cultivava
essa esperança todos os dias e buscava preservar essa esperança no seu coração. Lembrando que a esperança, daqui para frente, é a palavra certeza. Vamos ver também a priorização dessa esperança, ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que ao longo do seu ministério, ele continuava fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu chamado, vivendo a sua vida, mas tinha como prioridade essa esperança gloriosa. Isso vai nos ensinar que nós não podemos deixar de entender que, enquanto estivermos nesse mundo, nós precisamos viver a nossa vida, continuar fazendo o nosso trabalho secular, trabalho no que diz respeito ao ministério, estudar, formar, buscar o que é melhor nesta vida, mas sempre priorizando a esperança gloriosa de um dia nós estarmos com o Senhor. Vamos ver também que a igreja ela tem a obrigação de proclamar essa esperança. Paulo, ele não deixava de proclamar essa esperança, e ele vai falar sobre isso lá em 1 Tessalonicenses para os irmãos de Tessalônica, quando esses irmãos estavam em dúvida quanto à vinda de Jesus e também quanto à ressurreição daqueles entes queridos que partiram do Senhor, que morreram no Senhor. Vamos ver também qual que é a garantia dessa esperança. Uma vez que nós entendemos que a esperança gloriosa que o apóstolo Paulo tinha não era uma expectativa, mas era uma certeza, qual que é a garantia dessa esperança? Qual que é a garantia dessa certeza? É o que nós veremos nessa lição. E por fim, veremos novamente a proclamação dessa esperança. Foi uma repetição dos itens aqui, mas basicamente é isso daí mesmo. Então a nossa lição se baseia nisso, de uma gloriosa esperança que o apóstolo Paulo tinha no seu coração. E ao final dessa lição, nós iremos trabalhar para despertar, primeiramente em nossos corações e nos corações de nossos alunos, que essa esperança nunca morra. Porque essa esperança, ela não é firmada no homem. Essa esperança, ela é firmada em Cristo. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico, então, quando vamos ver sobre a consciência de Paulo diante da morte. Ou seja, estava chegando o fim do ministério do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que Paulo, ele tinha consciência da iminência da sua morte. Quando nós vemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 16, nós vamos ver que Paulo ele vai expressar exatamente assim: já estou sendo oferecido. Olha só o que ele diz. Já estou sendo oferecido. 1 Timóteo 4 e versículo 16. Versículo 6. Já estou sendo oferecido como libação. Olha só. Já estou sendo oferecido por aspersão. Em outra tradução diz libação de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo, quando ele tinha consciência da sua morte, da iminência da sua morte, e que a partir dali então o seu ministério estaria terminando. E ele está dizendo, olha, eu já estou sendo oferecido por libação, ou por aspersão de sacrifício. Então Paulo, quando ele escreve essas palavras, ele estava preso em Roma. Foi a última prisão de Paulo. Ele estava preso em Roma, e Paulo ele entendia que a sua morte ela era como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Em Filipenses capítulo 2 e o versículo 17, ele vai dizer esta mesma frase que ele diz para os irmãos aí de Tessalonicenses. Olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 2 e o versículo 17. E ainda que seja oferecido por libação, em outra tradução por aspersão, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então vemos que Paulo, na consciência da iminência da sua morte, ele via sua morte como parte de um sacrifício e que esse sacrifício não lhe trazia tristeza, mas ele se alegrava com os irmãos, mesmo sabendo que ele estava para morrer. Então Paulo, ele sabia que ia morrer. Só que para Paulo não era Roma que iria tirar a vida dele, mas sim é ele que estava oferecendo a sua vida.
a sua vida não seria oferecida a Roma, mas a sua vida seria oferecida a Deus. Então o contexto aqui é que Paulo estava preso na sua prisão domiciliar e havia sido condenado à morte. Então a qualquer momento Paulo sabia que um soldado iria entrar pela porta da sua prisão domiciliar e iria levá-lo para ser executado. Mas ele via a sua morte como parte de um sacrifício. Quando ele diz que já estou sendo oferecido como libação ou aspersão do sacrifício, a libação ou aspersão do sacrifício era uma oferta líquida e consistia em derramar vinho sobre o altar. Você vai ver isso lá em Gênesis 35:14 e Êxodo 29:41. Então essa aspersão ou essa libação consistia nisso. Vinho era derramado sobre o altar e aquela fragrância, aquele cheiro que subia do vinho era considerado agradável a Deus. Então era dessa forma que Paulo via sua morte. Ele via sua morte como oferta de libação, ou seja, como aquele vinho que era derramado lá sobre o altar e aquela fragrância que agradava a Deus. Então, para Paulo, a sua morte era como uma libação cujo sacrifício agradava a Deus. Então, ele tinha consciência da iminência da sua morte, mas ele via sua morte não como algo que o assustava, mas como uma libação, como parte de um sacrifício que estava agradando a Deus. Então, quando Paulo ele tem essa consciência da iminência da sua morte, ele vai fazer uma análise da sua trajetória ministerial. Então, Paulo, ele entendia, olha, eu estou sendo oferecido como libação para o sacrifício. Então, agora eu vou fazer uma análise da minha trajetória ministerial. E ele faz essa análise a partir do versículo 7 de 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a primeira análise que Paulo faz diante da consciência da iminência da sua morte é que ele havia combatido o bom combate. Então temos aí a batalha do bom combate. Então ele faz uma referência ao combate não no aspecto literal, não de uma guerra física, de um combate físico, mas ele faz uma referência ao combate no aspecto espiritual. E quando você vai para Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, você vai ver Paulo explicando que combate é esse. Todos conhecemos Efésios 6, 10 a 12, que diz, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Para que possais estar mal, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo, em Efésios, ele explica que combate é esse que ele está se referindo lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, nessa análise da sua trajetória ministerial. E nessa luta incluía-se também a luta que ele travava contra o judaísmo, o combate que ele travava contra o gnosticismo, contra os falsos mestres, o combate que ele travava pela preservação da sã doutrina, vimos uma lição sobre isso, e também o combate que ele travava para a proclamação do evangelho. Então Paulo, nessa análise, ele começa dizendo, olha, eu combati um bom combate. Nós vamos ver que ao utilizar essa figura de uma luta, ao utilizar essa figura de uma batalha, a forma como Paulo vai construindo essa expressão, combati o bom combate, expressa ali dentro dessa frase uma ideia muito importante. Então, quando Paulo, nessa análise de sua trajetória ministerial, ele diz assim, combati o bom combate, por trás dessa expressão tem uma ideia muito importante. Qual é a ideia que Paulo está passando aqui? Ele está passando a ideia de que esse combate, do qual ele dizia que era bom, significava algo extremamente duro, um combate que exige muito de alguém. Mas que é um combate bom. É um combate bom por quê? Porque é um combate para um bem comum. Ou seja, todo o combate que Paulo tinha, que era um combate no aspecto espiritual contra as hostes espirituais da maldade, os demônios, tudo isso que já dissemos, era um combate buscando o bem comum. E qual era o bem comum que o apóstolo Paulo buscava? A salvação dos homens,
a salvação das pessoas. Então, por isso que ele fala que esse combate que ele venceu, que ele combateu, era um combate bom. Não era um combate ruim. Por quê? Porque buscava o bem comum do homem, que era a salvação. Então, ele continua fazendo, após a consciência da iminência da sua morte, que para ele não era algo assustador, mas era como uma libação do sacrifício, uma aspersão do sacrifício, uma parte de um sacrifício que agradava a Deus, ele começa a fazer uma análise da sua trajetória ministerial antes que a morte chegue. Ele então começa a fazer essa análise dizendo: combati o bom combate. Mas não termina aí, ele continua nessa análise. Combati o bom combate, acabei a carreira. O que nós precisamos observar é que essa carreira que o apóstolo Paulo está se referindo não é uma carreira profissional. A palavra carreira aqui está relacionada a uma corrida de obstáculos. Então agora, nessa análise da sua carreira, nessa análise da sua trajetória ministerial, Paulo usa agora o simbolismo de uma corrida de obstáculos, porque a carreira aqui nesse texto é uma corrida de obstáculos. E mostrando que pela graça de Deus ele conseguiu chegar ao fim, conforme a imagem sugere. Ele conseguiu completar o ministério para o qual ele foi chamado. Então, quando ele diz acabei a carreira, ele está dizendo que exatamente isso, cheguei ao fim. Porque o grande objetivo nessa carreira, nessa corrida de Paulo, era exatamente o quê? A salvação dos homens. Aí estão as citações, não vamos ler para ganhar tempo, mas aconselho você, professor, a ler essas citações. Então, Paulo, nessa análise da sua trajetória ministerial, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, consegui chegar ao final da corrida. Eu estava numa corrida cujo objetivo era a salvação dos pecadores e pela graça de Deus eu consegui chegar ao final dessa carreira. Então vemos ali que Paulo ele vai continuar a sua análise da sua trajetória. Combati o bom combate. Combate bom, por que um bom combate? Uma guerra é boa? Uma luta é boa? Para Paulo, esse combate era bom, porque visava um bem comum, que era a salvação. Eu cheguei, acabei com a minha carreira. Acabou a carreira aqui, quer dizer, chegou ao fim. E chegou ao fim preservando a fé. Ele vai continuar nessa análise. Mas guardei a fé. Ou seja, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então vemos aqui a preservação da fé no combate e a preservação da fé ao chegar ao final dessa carreira, dessa corrida. Conforme a imagem sugere, ele chega ao final, mas chega ao final o quê? Com a preservação da fé. Então, quando Paulo expressa que ele guardou a fé, ele está afirmando que a sua carreira e o seu combate, que na sua carreira e no seu combate, ele jamais abandonou a verdade e em nenhum momento ele negou a fé. Ele chegou ao final, mas chegou ao final com a fé no seu peito, com a fé no seu coração. Então, nós vemos ali que durante todo o seu ministério, o que ele está dizendo com guardei a fé, é que a sua fé, ela permaneceu viva, ela permaneceu robusta, mesmo porque foi através da fé que ele conseguiu combater o bom combate, foi através da fé que ele conseguiu chegar ao final da sua corrida, da sua carreira, e preservando a esperança no seu coração. Porque quando ele chega, combate o bom combate e vence, quando ele chega ao fim da carreira preservando a fé, automaticamente ele estava preservando no seu coração o quê? Exatamente a esperança gloriosa, a certeza de uma vida eterna com Deus. Então, quando ele faz essa análise da sua trajetória, consciente da iminência da sua morte, ele termina essa análise e ele já começa a visualizar lá no futuro a recompensa que viria. Ainda na sequência do capítulo de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, agora versículo 8, após ele expressar a consciência que ele tinha da iminência da sua morte, que para ele não era assustadora, mas era como uma libação, uma aspersão do sacrifício, como parte de um sacrifício que agradava a Deus.
Ele começa a fazer uma análise da sua trajetória ministerial, falando sobre o combate, do bom combate que ele venceu, a carreira que ele chegou ao fim e a fé que ele guardou. Ele visualiza agora a recompensa. E ele diz o seguinte, olha, desde agora, quer dizer, depois do bom combate vencido, depois da carreira terminada e guardando a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então, quando ele expressa isso, esta expressão dele reflete a sublime esperança acerca não só do futuro dele. Ele está fazendo uma expressão de algo que o aguardava após a sua morte. Então, era o futuro que ele falava não só dele, mas de todos aqueles que servem fielmente a Jesus Cristo. Ou seja, vemos aqui que embora Paulo ele não pudesse evitar a sua morte, ele sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. E o que é interessante nós observarmos aqui é que Paulo não estava doente, não tinha nenhuma doença terminal. Ele sabia que o seu tempo estava chegando ao fim, exatamente porque ele foi condenado à morte pelo governo romano. E sabemos que Paulo não foi nenhum criminoso. Isso aconteceu por ele pregar o evangelho. Mas ele sabia que a qualquer momento isso podia acontecer. Só que para nós observamos que Paulo ele tinha uma gloriosa esperança, lembra? Esperança aqui como certeza, não como expectativa. Ele tinha uma gloriosa esperança no coração que estar com Cristo era a coroação da sua trajetória. Ou seja, que ao final, depois que ele fosse executado, ele seria coroado por Cristo, seria recompensado por Cristo. E ele diz ainda, olha, essa recompensa não é só para mim. Essa recompensa é para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa gloriosa esperança que Paulo tinha dava a ele essa certeza de que tudo aquilo que ele fez não foi em vão. Ou seja, ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira, ele guardou a fé. Guardando a fé, ele preservou a esperança. E preservando a esperança, ele sabia que não tinha como evitar a morte dele. Mas que para ele a morte não seria uma perda, mas seria um ganho. Por quê? Porque isso seria a coroação da trajetória dele, a recompensa de tudo aquilo que ele havia feito para o Senhor durante toda a sua vida e o seu ministério. Então, até esse ponto da lição, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar para nós? O que nós aprendemos até esse ponto da lição? Primeiro, nós precisamos, neste mundo de aflições, cultivar e preservar a gloriosa esperança em nosso coração. Diante do mundo que estamos vivendo, das situações que todos estamos vivendo e ainda vamos viver, nós precisamos exatamente cultivar em nosso coração essa gloriosa esperança. Ou seja, essa certeza de que aguarda para aqueles que são fiéis um futuro melhor. E que futuro melhor esse? É um futuro ao lado de Jesus. É um futuro de vida eterna ao lado com Jesus. Então, se o crente, ao longo da sua caminhada, não cultivar essa esperança gloriosa em seu coração, não preservar essa gloriosa esperança em seu coração, ele não consegue vencer as aflições que está passando e nem que ainda vai ter que passar aqui neste mundo. Então, para que o crente ele tenha tranquilidade durante o tempo em que ele viver aqui, ele precisa cultivar essa gloriosa esperança em seu coração, porque essa esperança é a certeza de um futuro de vida eterna com o Senhor Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão, com a certeza da recompensa, enxergando pela fé que o nosso trabalho não é vão do Senhor. Então, o crente ele precisa olhar para o futuro e ver esse futuro com a certeza de que aquilo que ele fez para Deus durante a sua vida aqui na terra não é em vão, que uma recompensa o aguarda, que um prêmio o aguarda. Mas para você olhar para o futuro dessa forma, você precisa o quê? Cultivar essa gloriosa esperança no seu coração, que é a certeza de um futuro vitorioso juntamente com Jesus e com a sua igreja.
Terceira coisa que nós aprendemos: quanto mais ligados ao futuro celestial, melhor lidaremos com o presente material. Essa frase do comentarista é espetacular. Porque quanto mais o crente ele fica ligado naquilo que é o futuro celestial, não o futuro deste mundo. Se você ficar focado, preocupado com o futuro deste mundo, você não vai ter esperança, você vai perder a esperança. Mas quando você foca no futuro celestial, você tem condições de lidar melhor com o presente material, ou seja, com a situação que estamos vivendo e que vamos viver ainda nessa terra. Para passar por todas essas situações, né, por todas essas situações sem desespero, é preciso então você se ligar no futuro celestial. Quando você foca no futuro celestial, você consegue lidar com tranquilidade, com calma, aqui com o presente que você está vivendo. E mais do que nunca, o cristão ele precisa ter essa postura. E Paulo, ele tinha essa postura. Se Paulo fosse focar no futuro dessa terra, tudo que ele sofria, ele tinha perdido a esperança. Mas ele não perdeu por quê? Porque o seu foco era lá no futuro celestial com Jesus. E a quarta coisa que aprendemos, que mais importante que começar alguma coisa é a forma como nós terminamos a nossa carreira espiritual. Nós vamos ver que Paulo ele vai deixar um legado de um homem fiel, um legado de um homem dedicado, o legado de um homem de fé e, acima de tudo, o legado de um homem que tinha uma gloriosa esperança no seu coração. Ele vai terminar o seu ministério deixando um exemplo para todos nós, tanto que estamos estudamos sobre ele todo esse trimestre. Por quê? Porque ele começou bem e terminou melhor ainda o seu ministério. Então, nós precisamos entender isso, que tão importante como começar algo é a forma que nós terminamos. E quando se aplica isso à vida ministerial com Cristo, né, a vida na obra de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos começar bem e terminar melhor ainda. Quantos que começaram bem e terminaram mal? Quantos líderes que começaram bem e terminaram mal? Quantos líderes que começaram bem e terminaram sem salvação? Quantos líderes começaram bem e até mesmo entraram pelo caminho das profundezas do pecado? Por quê? Porque, primeiro, não cultivou essa gloriosa esperança no coração. Segundo, combateu o bom combate, mas não venceu. E segundo, chegou ao final da carreira sem preservar a fé, sem guardar a fé. Paulo conseguiu terminar o seu ministério com um legado que dissemos aqui, porque ele preservou a fé. Porque ele preservou a esperança, essa gloriosa esperança no coração dele. Então nós aprendemos que nós precisamos começar bem, mas terminar melhor ainda a nossa vida, o nosso ministério e o nosso chamado. Pois bem, assim chegamos então ao nosso segundo tópico. Nesse primeiro tópico, então, nós analisamos a consciência que Paulo tinha da sua morte, a iminência da sua morte. Ele não via a sua morte como algo assustador, mas ele via a sua morte como uma libação, uma libação de sacrifício, como uma aspersão, fazendo parte de um sacrifício que agradava a Deus. Tendo essa consciência da iminência da sua morte, ele faz uma análise da sua trajetória ministerial, e essa análise está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, versículo 7, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ao fazer essa análise da sua trajetória ministerial, ele já fala sobre a recompensa que o aguardava, e uma recompensa que não era só para ele, mas que era para todos aqueles que fossem fiéis ao Senhor Jesus. Pois bem, no segundo tópico, nós vamos ver sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Vamos ver aqui, na verdade, a dinâmica da segunda vinda de Jesus. Paulo ele vai escrever para a igreja de Tessalônica sobre a volta de Jesus, que era essa gloriosa esperança. Qual era a gloriosa esperança de Paulo? A segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo ia trazer a consumação da vitória sobre a morte e sobre o inferno. Então Paulo ele vai escrever para a igreja de Tessalônica, porque quando nós analisamos o contexto das cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós vamos perceber que os irmãos ali estavam cheios de dúvidas sobre a vida de Jesus.
e especialmente sobre a ressurreição dos mortos. Quando você lê 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, você vai ler em casa, Paulo começa a dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Então, a igreja de Tessalônica, ela estava em dúvida, primeiramente acerca da ressurreição. Aqueles irmãos que partiram no Senhor, dormiam ali, os que morreram no Senhor. Aqueles irmãos que dormiam, que morreram no Senhor. Nunca mais veriam aqueles irmãos? Aqueles irmãos teriam perdido a salvação porque Jesus não arrebatou a igreja e eles morreram antes do arrebatamento, então eles perderam a salvação. Então eles tinham muita dúvida acerca disso, muita dúvida acerca da ressurreição dos mortos. Então Paulo, ele vai escrever e vai nessa carta explicar para os irmãos de Tessalônica como era essa dinâmica da segunda vinda de Jesus, na qual estava incluída a ressurreição dos salvos mortos. E vamos ver esse ensino de Paulo não apenas na epístola de Tessalonicenses, mas ao longo de outras epístolas ele vai falar sobre essa segunda vinda de Jesus. Então vamos ver sobre a segunda vinda de Jesus. Bom, nós vamos abordar essa questão do ponto de vista pré-tribulacionista, porque os irmãos sabem que a corrente teológica do pré-tribulacionismo, que somos nós e a grande maioria dos pentecostais, que entendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que a segunda vinda de Cristo, a gente fala segunda, porque a primeira foi quando ele veio morrer aqui pelos nossos pecados, que a segunda vinda dele, ela se desenrolará em duas fases, tendo a primeira fase, um período intermediário onde acontecerão alguns fatos que nós citaremos aqui, e a segunda fase. Então, dentro do entendimento pré-tribulacionista, cresce assim. E dentro desse período intermediário, ou dessa primeira fase, a igreja ela é arrebatada antes do início da grande tribulação. Mas nós temos a corrente teológica do mesotribulacionismo, que são aqueles irmãos que acreditam que a igreja ela vai passar por um pedaço da grande tribulação e que no meio da grande tribulação ela será arrebatada. E temos a corrente teológica do pós-tribulacionismo, que são aqueles irmãos que acreditam que a igreja ela passará por toda a grande tribulação e será arrebatada após a grande tribulação. Então, de acordo com a corrente teológica, muda-se esse entendimento da segunda vinda de Jesus. Mas nós iremos abordar, com muito respeito aos que pensam como mesotribulacionista e pós-tribulacionista, nós iremos abordar a corrente teológica pré-tribulacionista. Então não queremos aqui abrir espaço para polêmica, não queremos aqui abrir espaço para discussão. Por quê? Porque nós iremos abordar segundo aquilo que nós cremos, segundo aquilo que a corrente teológica pré-tribulacionista ela ensina, com muito respeito aos que pensam diferente. Mas, independente disso, há uma unidade doutrinária na questão da segunda vinda de Jesus. Qual que é a unidade doutrinária? É que Jesus vai voltar. Isso que é o importante. Vamos lá. Então, analisando dentro da corrente teológica pré-tribulacionista, a segunda vinda de Jesus, conforme os ensinos que nós observamos nas cartas que Paulo escreve e outros textos também que não é só de Paulo, mas que era a doutrina que nós entendemos que Paulo ensinava, é que ocorrerá em duas fases. A primeira fase será exatamente somente para os salvos. Então, e essa fase ela se inicia com arrebatamento da igreja com a seguinte dinâmica. Lembre-se, estamos ministrando dentro do conceito teológico da corrente teológica pré-tribulacionista. Então, a segunda vinda de Jesus acontece dentro da corrente teológica pré-tribulacionista em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, cuja dinâmica é, primeiro, a ressurreição dos mortos salvos e a transformação dos salvos vivos, que vão ambos se encontrar com o Senhor Jesus. Então Paulo, escrevendo aos irmãos dos Tessalonicenses, ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então no versículo 14, no versículo 14 e no versículo 15 e 16, Paulo vai dizer assim, olha, dizemos pois isso que pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e vamos se encontrar junto com aqueles que ressuscitaram nos ares. Então, a primeira fase da segunda vinda de Jesus, ela acontece o arrebatamento com essa dinâmica. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro em corpos glorificados. Aquele crente cristão que estiver vivo neste dia, nesse momento ele tem o seu corpo transformado e junto com aqueles irmãos que ressuscitaram em corpos gloriosos, vamos todos encontrar com o Senhor nos ares. Aí as imagens estão sugerindo a ressurreição dos que morreram em Cristo e aqueles que estão sendo arrebatados vivos. E ambos grupos se encontrarão com o Senhor nos ares. Pois bem, o arrebatamento nessa primeira fase da segunda vinda de Jesus será a qualquer momento, a qualquer instante. Por quê? Porque nós não sabemos quando acontecerá. Então será a qualquer momento. Terceiro, será no mesmo instante em todo o mundo. Lucas 17 fala que um estará no campo, será levado um, deixado o outro moinho do moinho, será levado um, deixado o outro. Isso fala de um acontecimento simultâneo. Por exemplo, lá no Japão agora são 11 horas e 35 da manhã. Se o arrebatamento acontecesse agora, nesse momento, aconteceria também no mesmo momento lá no Japão. Por quê? Porque será no mesmo instante em todo o mundo, independente do fuso horário. Quarto, será um evento rápido. Lucas 17:24 diz que será como um relâmpago. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que será num abrir e fechar de olhos a trombeta soará. Você tem que interpretar esse abrir e fechar de olhos como um piscar de olhos. Por quê? Porque você pode fechar os seus olhos e demorar muito tempo para abri-los. Mas o piscar de olhos não. O piscar é tão rápido que você nem percebe. Você nem percebe quantas vezes você pisca. Então, esse abrir e fechar de olhos tem que ser interpretado como piscar de olhos, mostrando exatamente a rapidez com que vai ser esse evento do arrebatamento na primeira fase da segunda vinda de Jesus. E por último, será um evento inesperado. Ou seja, quando ninguém estiver esperando e nem pensando nisso, Jesus se manifesta nas nuvens e acontece o arrebatamento. Então, esses são os fatos dentro da visão pré-tribulacionista que acontecerão na primeira fase da segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda de Jesus era a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Por isso estamos explicando como se dará a consumação dessa gloriosa esperança. Bom, até chegarmos à segunda fase, nós temos o período intermediário. Então, vamos considerar, a igreja foi arrebatada, aconteceu todos esses fatos, a igreja foi arrebatada. Então, a igreja agora pressupõe-se então que ela esteja no céu com Jesus. Então, antes que aconteça a segunda fase, temos o período intermediário. Então, o que vai acontecer nesse período intermediário? Então, temos a igreja foi arrebatada, e ali no céu, a igreja estará entrando no tribunal de Cristo. Estamos no período intermediário entre a primeira fase e a segunda fase. Então, nesse período intermediário, acontece ali no céu, já com a igreja arrebatada, o quê? O tribunal de Cristo. Lembrando que esse tribunal, entendemos que é um julgamento que acontecerá, mas não será um julgamento para salvação ou para condenação. Não será um julgamento para discernir quem será salvo ou quem será condenado. Isso é lá no juízo final, já para condenação apenas. Aqui no tribunal de Cristo, pelos versículos que nós entendemos na palavra, esse julgamento é um julgamento para galardão. Ou seja, quem estiver presente nesse tribunal já está salvo. Lembre-se, segundo a visão pré-tribulacionista, já está salvo. Então ali é um julgamento para galardão. Vamos ser recompensados por aquilo que nós fizemos para a obra de Deus aqui na terra. Eu aconselho você, professor, a ler os versículos que estão aí
né, como citação para reforçar o entendimento. Então, nesse período intermediário entre a primeira fase e a segunda fase da segunda vinda de Cristo, acontece ali no céu o tribunal de Cristo, com a igreja ali sendo julgada, as suas ações para galardão, para recompensa, para prêmio. Pois bem, assim que termina o tribunal de Cristo, já foi premiado quem tem que ser premiado, os galardões já foram distribuídos. Na sequência, então, acontece ainda, nesse período intermediário, as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do noivo com a noiva, da igreja com o Senhor Jesus. Enquanto isso, aqui na Terra está acontecendo ainda dentro desse período intermediário, enquanto a igreja está lá, na eternidade, no tribunal de Cristo para ser galardoada, na festa das bodas do Cordeiro, que é o casamento do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja, aqui na Terra está acontecendo o quê? A grande tribulação. Então a grande tribulação ela vai ocorrer aqui na Terra, e dentro da visão pré-tribulacionista, a igreja não estará aqui, a igreja estará lá nas bodas do Cordeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, aqueles que acreditam, entendem o pré-tribulacionismo, entendem que essa ira futura de Deus se refere exatamente à grande tribulação, na qual, então, a igreja será livre dessa ira futura de Deus, que pressupõe-se que seja a grande tribulação. Então, nesse período intermediário, enquanto a igreja está lá na eternidade, no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, aqui na terra está acontecendo a grande tribulação, que será um período de 7 anos, 3 anos e meio de muita paz e prosperidade, e na metade, então, o anticristo começa a mostrar realmente quem ele é. E olha só que interessante, a duração da grande tribulação será 7 anos, dando uma ideia exatamente do tempo que a igreja estará na eternidade, no tribunal de Cristo e na festa das bodas do Cordeiro. Exatamente os 7 anos que estarão acontecendo aqui a grande tribulação. Então esse é o período intermediário entre a primeira fase da segunda vinda de Jesus e a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Bom, esse período intermediário está acontecendo estas coisas, então chegamos na segunda fase. A segunda fase já será a vinda de Jesus em glória com a sua igreja. Essa segunda fase, ela será visível para todo mundo. Então, Colossenses capítulo 3 e versículo 4, nós vamos ver que Paulo diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando você vai em Judas, no versículo 14, lá diz exatamente assim. Em Judas, o versículo 14, ele diz assim. Vamos ler aqui, Judas, versículo 14. E é um versículo muito interessante, porque ele deixa mais claro para nós aquilo que nós precisamos entender sobre essa segunda vinda do Senhor Jesus, que é realmente algo impressionante. Nós vamos observar que muitos não creem dessa forma, e nós respeitamos, mas nós cremos que acontecerá exatamente dessa forma. Em Judas, versículo 14, a palavra de Deus, ela diz exatamente assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, conforme a imagem sugere, a segunda fase da segunda vinda de Jesus será a vinda de Jesus em glória a essa terra, com a sua igreja e com seus anjos. Essa segunda vinda, a segunda fase, sendo visível a todo mundo. Então, na primeira fase, segundo o entendimento pré-tribulacionista, será um arrebatamento secreto, invisível para o mundo. As pessoas apenas perceberão que as pessoas sumiram, mas não verão Jesus nas nuvens, nos ares, esperando a igreja. Já na segunda fase da segunda vinda, Jesus está vindo com a sua igreja em glória e todo olho verá, diz a Bíblia.
conforme a imagem está sugerindo. A igreja está vindo junto com ele. A igreja já participou do tribunal de Cristo, já foi galardoada, já foi recompensada, já teve o casamento da igreja com Jesus e agora Jesus está vindo aqui para a terra com a sua igreja. E com quais objetivos será essa segunda fase da segunda vinda de Jesus, sendo a vinda de Jesus em glória com a sua igreja aqui na terra? Primeiro objetivo é exatamente encerrar a grande tribulação. Lembre-se que aqui na terra está acontecendo a grande tribulação. Então Jesus vem com a sua igreja para poder encerrar a grande tribulação. Outro objetivo, restaurar Israel. Não vamos ter condições de explicar detalhadamente cada item, porque só cada item desse já é um estudo à parte. Mas leia as citações bíblicas aí para você ter um entendimento mais contextualizado. Então, essa vinda de Jesus em glória com a sua igreja, sendo visível a todo mundo, na segunda fase da sua segunda vinda, tem o objetivo de encerrar a grande tribulação, restaurar Israel, restaurar a terra. Você vai se lembrar que durante a grande tribulação, nos períodos mais sombrios, a terra estará devastada. A terra devastada no sentido de que a terra estará completamente destruída, completamente arrasada, a terra irá sofrer muitas catástrofes, que irá simplesmente acabar com muitas coisas. A natureza estará completamente destruída. Então, Jesus vem também para restaurar a terra. Com qual objetivo que Jesus vem restaurar a terra? Você, professor, já deve estar sabendo. Outro objetivo, ressuscitar os mártires da grande tribulação. Apocalipse 20, versículo 4. Né? Quem são estes de vestes brancas? Estes são aqueles que vêm de grande tribulação. Então, essa segunda vinda, essa segunda fase, essa vinda de Jesus em glória na segunda fase, é também para ressuscitar os mártires da grande tribulação. Outro objetivo, vencer o trio satânico e os aliados na guerra do Armagedon, porque Jesus, na sua vinda em glória, ele vem com a sua igreja e seus anjos exatamente no momento da guerra do Armagedon, que é aquela guerra em que Israel está sendo atacado pelas nações, e quando Israel estiver já quase sendo derrotado, é quando Jesus aparece lá em glória com a sua igreja nas nuvens e todo olho o verá. Então, o objetivo dessa vinda de Jesus em glória também é vencer esse trio satânico ali e vencer os aliados ali na guerra do Armagedon. Outro objetivo, julgar as nações, exatamente nações que participaram desta guerra contra Israel. Quais serão os critérios? Conjecturando, talvez um dos critérios seja exatamente quais nações estiveram ao lado de Israel e quais estiveram contra. E essas nações serão julgadas para que se saibam quais dessas nações irão participar do reino milenar de Cristo, que é o próximo objetivo, estabelecer o milênio na terra. Mas para Cristo estabelecer o milênio na terra, ele precisa restaurar a terra, é isso? Por isso lá atrás eu disse que a restauração da terra era exatamente para isso, para que o milênio de Cristo fosse estabelecido. E vai participar desse milênio as nações que serão julgadas exatamente ali, quando Jesus estiver vindo em glória com a sua igreja na guerra do Armagedon, salvará Israel ali daquela guerra, e ali as nações serão julgadas para saber quais nações irão participar do milênio. Provavelmente, um dos critérios, repito, seja aquelas que estiveram ao lado de Israel. Então, estes são os fatos que, dentro da visão pré-tribulacionista, acreditamos que acontecerá na segunda fase da segunda vinda de Jesus, que é a sua vinda em glória com a sua igreja e com seus anjos, sendo visível a todo mundo. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós tiramos dessa lição agora nesse segundo ponto? Independente da sequência desses acontecimentos que nós vimos aqui, da primeira fase da segunda vinda de Jesus, do período intermediário e da segunda fase da segunda vinda de Jesus, é preciso entender que, independente da sequência dos fatos, se é dessa ordem ou não, se é dessa forma ou não, os mesmos são proféticos e vão acontecer. Isso é preciso entender. Isso vai acontecer. Então, a postura da igreja deve ser a de, primeiro, a igreja não tem que ficar discutindo se
Isso vai acontecer antes, no meio ou após a grande tribulação. Então nós precisamos parar com essa discussão teológica. Ah, Jesus vem antes da grande tribulação, vem no meio, vem depois. Mais importante do que isso é você estar preparado. É isso que você tem que entender. Então, a postura da igreja não é ficar discutindo esses assuntos. É estar preparado. Então, qual deve ser a postura? Ao invés de você ficar discutindo com um ou com o outro, que tem uma linha teológica diferente, e Paulo diz que esse tipo de discussão só leva a contenda, qual deve ser a postura da igreja? Entender que existe uma unidade doutrinária dentro dessa escatologia. Qual é essa unidade doutrinária? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e ponto. Será antes da grande tribulação? Será no meio? Será depois? Não importa. O que importa é que você esteja preparado. Isso que importa. Então a postura da igreja é compartilhar a salvação, para que outras pessoas possam estar preparadas para esse grande momento do arrebatamento da igreja. Segunda postura, chegar-se mais a Deus. Porque quanto mais você se chega a Deus, mais você preserva a esperança gloriosa do arrebatamento no coração. Terceiro, estar sempre alertas, sempre vigilantes. Como eu disse aqui, não é estar preocupado se é antes, no meio ou depois da grande tribulação, não. É estar alerta. E por último, estar sempre preparados. 1 João 13,3 diz: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele também é puro. Então, seja você pré-tribulacionista, seja você mesotribulacionista, seja você pós-tribulacionista, olha, diante da salvação, isso é irrelevante. O que é importante, repito, é você compartilhar a salvação, é você chegar-se mais a Deus, é você estar sempre alerta, é você estar sempre preparado para todos, para tudo. Estar preparado para o momento do arrebatamento e parar de se preocupar com pré, começo e com pós. Se preocupe em estar purificado. Se você tem essa esperança, que é a esperança que Paulo tinha, então purifica-se a si mesmo, como Jesus também é puro. Isso é que é importante. E aí, se Jesus vier antes da grande tribulação, você vai estar preparado. Se ele vier no meio, você vai estar preparado. Se ele vier depois, você está preparado. De que adianta você ficar preocupado nessa discussão, nesse embate, nesse debate, de se vem antes, no meio e depois, e você não está preparado? Aí você fica por aí. Então, aprendemos nesse tópico que, acima de tudo, independente de pré, meso ou pós, é estarmos preparados para esse grande momento. Porque uma coisa em comum, tanto aqueles que são pré-tribulacionistas, aqueles que são meso-tribulacionistas e aqueles que são pós-tribulacionistas, uma coisa em comum tem, é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E para isso, para que nós não fiquemos, precisamos estar preparados para todas as situações. Glórias a Deus. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico, que fala dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Vamos ver aqui sobre a iminência da volta do Senhor Jesus. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai usar uma expressão que Jesus usou lá em Atos capítulo 1 e o versículo 7. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2, diz exatamente assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Então, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, porque os irmãos estavam em dúvida, estavam preocupados quanto à volta de Jesus, querendo saber quando que Jesus ia voltar, aí Paulo está dizendo, olha, os tempos e estações, vocês não precisam se preocupar, e eu não preciso escrever sobre isso para vocês. Não é verdade? E Jesus vai dizer as mesmas palavras lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 7, quando Jesus estava para voltar para o céu, e os discípulos estavam ali no monte, olhando Jesus sendo elevado aos céus, Jesus vai dizer, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Por quê? Porque a mesma preocupação que os discípulos tinham aqui na ascensão de Jesus com respeito à sua volta, os tessalonicenses também tinham. Então Paulo vai usar a mesma expressão que Jesus falou sobre a questão dos tempos e as estações, ou seja, tanto Jesus como Paulo, nessa expressão tempos e estações, eles estão mostrando que o papel da igreja não é se preocupar em saber tempos ou épocas. Esse não é o papel da igreja. Então, a igreja não tem que se preocupar com aquilo que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Isso é da autoridade de Deus. A igreja não tem que se preocupar com isso. É o que Paulo estava passando. Então, em se tratando da volta de Jesus, o dia e a hora deste acontecimento, Deus não revelou nem para os anjos, muito menos para nós. É da autoridade de Deus. Então, sendo assim, nós precisamos continuar vivendo a nossa vida aqui em vigilância e continuar com as nossas vidas seculares, espirituais, realizando a obra de Deus. Por quê? Porque a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, disse Jesus. Então, qualquer tentativa de se marcar um dia e uma hora para Jesus voltar é uma heresia. Qualquer tentativa de se fazer isso como foi feito no passado por alguns grupos religiosos é uma heresia. Por quê? Porque daquele dia e hora é da autoridade do Pai. Sendo assim, então, o que nós precisamos fazer? Enquanto estivermos nesta vida, neste mundo, continuar vivendo a nossa vida. Não podemos deixar de continuar a viver a nossa vida, buscando o melhor para si, para a sua família, trabalhando, enfim, buscando se formar, estudar, faculdade, trabalho. Tudo isso tem que continuar, porque nós não podemos deixar de viver as nossas vidas em função de uma gloriosa esperança. Esperança essa que é uma certeza? Não, porque estamos aqui nessa terra. Então as nossas vidas seculares precisam continuar. A realização da obra de Deus precisa continuar. E no momento em que nós não esperamos, Jesus manifesta nas nuvens. Mas até isso acontecer, nós precisamos continuar com a nossa vida. Não vou trabalhar mais, porque alguns irmãos naquela época estavam assim. Não queriam mais trabalhar porque estavam esperando Jesus voltar. E Paulo escreve, olha, não pode ser assim. É necessário que se trabalhe para viver. Por quê? Porque Paulo queria mostrar para aqueles irmãos ali que eles estavam neste mundo. E neste mundo, enquanto Jesus não vinha, eles precisavam viver as suas vidas. Então, o tempos e estações está relacionado a um dia e horário que nós não sabemos. É da competência de Deus. Enquanto isso, vamos vivendo a nossa vida, tanto secular como também espiritual. E dentro desse contexto todo, relacionado a essa gloriosa esperança de Paulo acerca da volta de Jesus, existe um elemento que é muito importante. Que elemento que é esse? É o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai dar garantia dessa gloriosa esperança. Então, sem o Espírito Santo, é difícil para a igreja pregar o Evangelho com ousadia e eficácia. Sem o Espírito Santo, é quase que impossível para a igreja pregar e proclamar essa esperança. Então, o Espírito Santo é um elemento fundamental na proclamação dessa gloriosa esperança. Segundo, sem o Espírito Santo, não conseguimos preservar a fé, a esperança do porvir eterno com Cristo. Se não tivermos o Espírito Santo, nós não conseguimos preservar a fé no nosso coração, não conseguimos preservar essa esperança de um futuro eterno com Cristo. Paulo conseguiu tudo isso porque ele guardou a fé. Ele disse, guardei a fé. E foi a fé fundamental ali. O Espírito Santo na vida de Paulo foi fundamental para ele conseguir preservar a fé, preservar a esperança, combater o bom combate e vencer. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos reter dentro de nós a veracidade e a certeza da iminência à volta de Jesus. Muitos crentes estão parando na caminhada. Muitos crentes já estão até pensando que Jesus não vai voltar mais. Por quê? Porque simplesmente perderam essa viva esperança em seus corações. E essa viva esperança, ela é garantida pelo Espírito Santo. Por isso, crente,
ele precisa do Espírito Santo na sua vida. Esse é o elemento de garantir essa gloriosa esperança na nossa vida, no nosso coração. E qual que é o papel da igreja diante de toda essa situação? Então, o papel da igreja é, pelo Espírito Santo, continuar proclamando a esperança eterna, não deixando de pregar as duas principais mensagens do Evangelho. Quais são as duas principais mensagens do Evangelho que não podem deixar de ser pregadas porque fazem parte dessa gloriosa esperança? É a mensagem da cruz e a mensagem do arrebatamento. São duas mensagens que não podem ser deixadas de ser pregadas. E nós observamos hoje que em muitas igrejas, em muitos cultos, não se prega mais a mensagem da cruz e a mensagem do arrebatamento. Ou seja, é muita mensagem de vitória, é muita mensagem de autoajuda, é muita mensagem de você vai vencer, você vai conseguir, não está errado isso, mas as duas principais mensagens que deveriam ser pregadas, a mensagem da cruz e a mensagem do arrebatamento, estão deixando de ser pregadas. E por que as duas são mais importantes? Porque todas as outras mensagens são mensagens para esta vida. E a mensagem da cruz e a mensagem do arrebatamento são mensagens para a vida eterna. Então esse é o papel da igreja. É motivar o crente a vencer? Sim. É motivar o crente a ser vencedor? Sim. Mas nunca esquecendo da mensagem da cruz e da mensagem do arrebatamento, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E para finalizarmos, qual que é a aplicação prática que nós tiramos desse último tópico? Então, diante da iminência da volta de Jesus, cada cristão, ele precisa ter a consciência de uma coisa. Falamos em segunda vinda de Jesus, falamos em arrebatamento, e quando se fala em arrebatamento, parece que algo está muito distante. Quando se fala na segunda vinda de Jesus, na volta de Jesus, ou que Jesus vai voltar, parece que está muito distante. Mas o que o cristão precisa ter consciência é que se nós não encontrarmos com o Senhor pelo arrebatamento, nós vamos nos encontrar com Ele individualmente por meio da morte. Então o cristão não pode esquecer disso. Tem muitos anos que se fala que Jesus vai voltar e Jesus não voltou até agora. Alguém pode dizer, minha avó já dizia isso há 50 anos atrás e Jesus não voltou ainda. Mas quantos já partiram para a eternidade? Quantos Jesus já voltou para eles por meio da morte? Então é preciso ter essa consciência que se não formos através do arrebatamento, nós iremos através da morte. E aí nós precisamos estar preparados para as duas situações. Ou para a morte, porque se a pessoa morre, de certa forma Jesus voltou para ela, ou para o arrebatamento da igreja. Então, nós aprendemos nesse tópico que repito, independente se você é pré-tribulacionista, se você é mesotribulacionista, se você é pós-tribulacionista, e tem outras correntes teológicas no meio para confundir mais ainda, independente do que você crer nesse aspecto teológico, você precisa entender que Jesus ele vai voltar, seja por meio da sua morte, seja por meio do arrebatamento. Ele vai voltar. Então, para isso, para que você não fique por aí, você precisa estar preparado para as duas situações. Pois bem, irmãos, assim chegamos à conclusão da nossa lição. E a conclusão é: a gloriosa esperança de Paulo deve ser a nossa, pois essa gloriosa esperança é. Então, a mesma gloriosa esperança, lembre-se que a esperança bíblica não é expectativa, esperança bíblica é certeza. Então, a gloriosa certeza de Paulo deve ser a mesma certeza nossa. Pois essa gloriosa esperança, essa gloriosa certeza, ela é primeiramente bem-aventurada. Lê depois Tito 2:13 aí, quer dizer, é uma feliz esperança. Essa gloriosa esperança é cheia de alegria, porque ela traz alegria ao coração daquele que serve a Deus, que sabe que mesmo diante de um mundo atribulado em que se está vivendo, existe uma cidade melhor. Paulo vai dizer, a nossa cidade está nos céus. Essa gloriosa esperança, ela é unificadora, porque ela une um povo num só propósito, num só pensamento.
Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e estaremos para sempre com ele na eternidade. Essa gloriosa esperança, ela é firme. Por quê? Porque não é uma esperança fundamentada no homem, mas é uma esperança fundamentada em Deus. Essa gloriosa esperança, ela é purificadora, porque qualquer que tem essa gloriosa esperança, ele busca se purificar, se santificar, se separar do pecado. E acima de tudo, essa gloriosa esperança, ela nos salva. Paulo diz que somos salvos pela esperança. Por quê que essa gloriosa esperança nos salva? Porque a Cristo é a nossa esperança. Paulo escrevendo a Timóteo disse: Cristo, esperança nossa. Por isso que essa esperança, ela nos salva. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao final da nossa lição. Que Deus possa abençoar a vida de cada professor, que você tenha, um excelente EBD. Semana que vem estaremos aqui de volta novamente nesse mesmo dia para podermos contribuir com os irmãos com o nosso subsídio para enriquecer mais a sua escola bíblica dominical. Se você que ainda não conhece o nosso trabalho e você deseja receber esse material que nós usamos aqui na ministração em PDF slides, entre em contato conosco aí pelo telefone ou pelo e-mail que está aparecendo na sua tela. Nós temos um grupo de WhatsApp criados, onde temos participação de irmãos do Brasil inteiro e semanalmente nós enviamos para os irmãos gratuitamente esse material, bem como também o link da nossa ministração. Geralmente essa aula é ministrada, ela é gravada ao vivo aqui em nosso estúdio de professores, mas devido agora às festas de finais de ano, nós só conseguiremos voltar à gravação ao vivo a partir do ano que vem. Então, se você quer receber esse material, entre em contato conosco. Se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, na descrição desse vídeo terá um link convite para você entrar. Se você tiver dificuldade de entrar, você entra em contato comigo aí que eu adiciono você lá ao nosso grupo. Aqui eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam durante todo esse trimestre. Quero convidar você, irmão, que já nos conhece o nosso trabalho, a compartilhar o nosso canal, a compartilhar o nosso grupo, a convidar mais irmãos para participarem, para se inscreverem no canal. O nosso objetivo é alcançar o maior número possível de irmãos para poder ajudar esses irmãos na administração da sua escola bíblica dominical. E existe um lema que nós temos que os irmãos que nos acompanham já sabem. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham aí um excelente Natal e semana que vem nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que o grupo do WhatsApp, ele é um grupo fechado para postagens, apenas eu e o outro administrador postamos ali, exatamente para evitar sobrecarregar o celular dos irmãos com mensagens desnecessárias de bom dia, boa noite, de autoajuda. Então é um grupo exclusivamente para que seja postado o material para que os irmãos possam fazer uso do material. Que o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e, acima de tudo, que o Senhor também te dê a paz. Fiquem com o Senhor e até semana que vem. Precisando falar comigo, eu estou à disposição no privado. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.